Rosca de doce de leite é um clássico. Carla Barbato, você tá bem? Tudo ótimo, e você? Sempre com esse sorriso iluminado. Muito obrigada, Eita, muito obrigada. que lindo. Posso pedir pra você partir? Com certeza. Já, agora, nesse minuto? Com certeza. Pegar uma faquinha. Só pra dar água na boca. Vamos lá. Nossa, que massa é essa? Ela é muito simples, ela é fácil. Coloca aqui pra mim. Olha. Pronto. Pode mostrar. Pode mostrar? Claro. Olha que beleza. Olha essa massa. Essa é uma rosquinha que a gente tem durante a receita. Eu vou explicar várias opções que nós temos para colocar brigadeiro, nozes, creme de canela. Ai, até sem recheio deve ficar gostosa. Um chazinho da tarde. Exatamente. A gente vai pro intervalo rapidinho e na volta a Carla vai dar todas as dicas pra gente. Tô te esperando. Até já. Voltamos com o nosso programa. Eu já vou dar os ingredientes, porque Carla Barbato, que é confeiteira, vai fazer essa rosca de doce de leite com essa massa que me deixou impressionada, de linda. Vamos lá. Você vai fazer o fermento com 25 gramas de farinha, 5 gramas de fermento seco e 30 ml de leite morno. A massa é feita com 280 gramas de farinha, 2 ovos, 100 ml de leite gelado, 50 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, aquela mistura do fermento e 50 gramas de manteiga. O recheio que ela vai fazer aqui é feito com 100 gramas de manteiga e 100 gramas de doce de leite. Mas você já falou que você vai dar várias opções de recheio. Perfeito. Carla, meu bem, à vontade. Eu vou lavar as minhas mãos, você já é de casa, né? Ah, muito obrigada. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo a mistura do fermento com a farinha e com o leite. O importante é que o leite esteja levemente aquecido. Por quê? Porque o leite, quando ele tiver contato com o fermento, ele tiver aquecido, ele ajuda a fazer a fermentação. Tá. Então é o que a gente chama de espuminha. A gente vai colocar o leite morninho com o fermento. Sim. A gente vai dar uma leve mexidinha. E aí a gente coloca a primeira parte da farinha. Perfeito. A sugestão é que a gente faça essa misturinha, deixe ela descansar um tempinho, porque vocês vão ver que ela vai aos poucos fazer uma espuminha mesmo. Exatamente, olha que bonitinho. Já começou. Tá vendo? Tá. Então aqui a gente dá uma mexidinha, não se preocupa, pode deixar ela reservada. Perfeito. Certo? Vamos para a batedeira. Vamos. Aqui o que nós vamos fazer? O ideal em casa, Rê, é utilizar a raquete, tá? A raquete, ela tem um formato meio de âncora, sabe? E por que você não vai usar raquete aqui? Porque a gente não achou. Vida real. O ideal, às vezes, não é possível. Mas não tem problema, é bom, porque em casa, se a pessoa também não tem a raquete, ela também pode fazer. Tá. Último caso, bate na mão. Perfeito. Tá? Então, nós vamos colocar a farinha. Nós vamos colocar os ovos, 2 ovos inteiros. E o importante aqui é a gente colocar o leite gelado. Você especificou leite gelado. Isso. No fermento morno. No fermento morno. Gelado. Perfeito. E aqui a gente vai dar uma batidinha. Uma batidinha. Vamos lá achar uma prova de que se não tem uma, vai com a outra, né? Com porque, certeza. Aqui estamos usando o que tem. A gente não pode deixar de fazer porque não tem, né? Boa. Por que você prefere na batedeira do que na mão? Curiosidade só, a gente está acostumado na confeitaria que o volume é grande, né? Então não dá pra fazer na mão. Tá. Mas em casa, opa, aqui ó. Tá vendo? Quando é pra dar certo, é, né? Eu conversando com você, nem prestando atenção. Então, podia ser na mão isso? Pode ser na mão, não tem problema algum. Tá. Tudo certo. Então aqui... É só isso? Vamos bater um pouquinho, vou olhar minha misturinha aqui, né? Antes que ela saia voando. Então, olha o ponto que ela ficou com a farinha, os ovos e com o leite. Ela fica firminha. Tá. Aí, batido essa parte, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa esponja. Em casa, Rê,
ela vai crescer. Então, o ideal é que a gente faça essa primeira misturinha com uns 10 minutinhos de antecedência, deixa ela descansando. Para ela ficar mais crescida. Para ela fermentar um pouquinho. Fermentou, a gente vai fazer esse processo sem pressa. Então, aqui a gente vai brincar de fazer de conta que ela já cresceu um pouquinho. Quer esperar um pouco para ela crescer mais? Você acha? Ah, vamos esperar, Tá bom, então vamos pronto. bater um pouquinho aqui. Fechou. Fechado. E assim a gente vai dando tratos à bola. E aí, Carla? Agora tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Pois bem, a nossa misturinha tá batendo. Eu vou adicionar o nosso... A espuma. Exatamente, o nosso fermento. Né? A gente vai adicionar. Conforme a gente vai adicionando esses outros ingredientes, ela vai amolecendo, tá? Então agora a gente vai colocar o açúcar. É uma massa para ser usada sempre com recheio doce. Ah, não necessariamente, Rê. Mas aí não vai o açúcar se for salgado? Mas assim, não é uma massa bem neutra, você vai provar depois. Né? Não é uma massa que acentua o sabor do açúcar. Ela é bem neutra. Tá. Então colocamos o açúcar, vamos colocar o sal. E por último, nós vamos colocar a manteiga. Ou margarina? Ah, eu não gosto de usar margarina, mas em último caso não tem problema. Se não tiver, pode utilizar. Derrubei um pouquinho aqui. Por que é ruim utilizar margarina? Porque o teor de gordura é diferente, a quantidade de leite é diferente. Então, assim, eu não gosto de usar no dia a dia. Tá. Mas se você não tiver, não tem problema. Não deixe de fazer porque não tem. Perfeito. Né? Então, aqui, olha só, vamos desligar. Agora a gente identifica como massa. Quando a gente tem o ganchinho em casa, ele não fica grudadinho na batedeira como tá aqui, né? No globo. Então, por isso que ele é importante fazer ou na mão, né? Mas não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer aqui? O ideal é a gente deixar bater uns 10 minutinhos. Tá. Pra massa ficar bem homogênea, tá? Você tem aqui? Isso, eu trouxe uma massa. Bora que agora a gente troca. Depois de bater esses 10 minutos, Rê, olha como a massa fica bonita. Falei que é uma massa ótima. Então, o que é importante? Deixar a massa descansar. Então, aqui, o que eu aconselho? Pega um tapoé, meleca com um pouquinho de óleo, dá uma bisuntada de óleo, passa um pouquinho de óleo no guardanapo, só para a massa não grudar, e deixa descansando. Em casa, quando a minha mãe fazia essa receita, ela colocava pano de prato. Eu coloco até hoje. E colocava no forno. Você também pode fazer. Desligado, forno desligado. Exatamente, por favor. Só para ficar quentinho. Só para você ter ideia, eu fiz essa massa antes de vir para cá hoje. Então, olha como ela ficou com uma textura homogênea e bonita. Linda, 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 Carla. Agora a gente vai abrir. Oba! Certo? Ai, como é gostoso trabalhar com massa. Eu trouxe essa farinha, Rê, ela não tá na receita, tá? Por quê? Porque cada um vai sentir em casa. Se você tiver uma superfície de granito, talvez grude um pouco menos. Se você tiver a superfície específica para fazer doces, talvez ela vai facilitar. Se você tiver um cantinho em casa, na mesa, um pouquinho de farinha. Então aqui não tem receita, não tem quantidade. A quantidade suficiente para você ver que não está grudando, tá? Pode ser uma colher, 2, 3. Pode ser que enquanto a gente abra, a gente precisa de um pouquinho mais. Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Pôr a massinha para dentro, tá vendo, ó? Sim, um pacotinho. Isso, e olha o cheiro, que delícia. Cheirinho de pão. Cheirinho de pão. Né? E aí, fala assim, como que eu posso chamar? Chama de rosca, de pãozinho, de rosquinha. Então, Carla, se fizer um pão com essa massa, não vai ficar gostoso? Muito, muito. Então pode ser rosca, esfirra? Não. A massa da esfirra é diferente. Então pode fazer pão ou rosca? Pão ou rosca, tá bom. Exatamente. Essa massa, Rê, eu faço muito na minha confeitaria, é muito parecida com essa, um pãozinho que está muito na moda que chama cinnamon roll, que é um pãozinho de canela. Você gosta? Muito bom. Enroladinho. Exatamente. Dá para fazer fatia húngara. Ai, fatias húngaras. Isso, é muito bom. E aí o que a gente faz? Coloca queijo, dá para colocar coco, doce de leite, brigadeiro. Uva passa. Para quem gosta é uma delícia. Eu não sou muito fã, para falar a verdade, de uva passa. Mas
Eu sou mais de um chocolate, um doce de leite. Aí pode usar chocolate. Pode usar um chocolate. Então vamos lá, chocolate, mas usa o quê? Porque Um brigadeiro? Tudo que for cremoso, né? Chocolate, um brigadeiro, pode ser uma ganache, pode ser um restinho de algum creme que você tenha em casa. E se fosse salgado? Salgado, requeijão, um pouquinho de calabresa. Já entendi. Né? Ó, o importante é que essa massa, ela tenha uma quantidade bem farta, Rê, de manteiga. Por quê? Porque eu quero que ela fique bem gostosa dentro. Eu não quero uma massa que não seja bem úmida. Então a manteiga ajuda a dar esse sabor e essa textura que a gente precisa, tá? O que vocês podem fazer em casa? Vocês podem derreter o doce de leite, se você tiver um doce de leite que não seja muito cremoso, que nem neste caso eu derreti um pouquinho no micro, tá vendo? Você cozinhou na panela de pressão? Não, é doce de leite mesmo? É doce de leite mesmo, Quem são essas duas pessoas que estão te gravando? Uma é a minha fofinha que tá comigo, minha filhota, que está de férias e veio me acompanhar, né? Seja muito bem-vinda, princesa. E a outra é a Amandinha, minha assessora querida que me acompanha há anos, Rê. Seja muito bem-vinda, ela já veio aqui. Já veio, a gente tem uma longa história. Seja muito bem-vinda. E aqui, olha, Rê, não tem segredo, gente, tá vendo? É deixar bem melecado. Espalhe, ponha nas pontinhas. Eu não gosto de comer doce que as pontinhas ficam sem recheio, né? Então tentem espalhar da melhor maneira que vocês puderem. A manteiga vai sempre, se for brigadeiro vai, se for requeijão vai. Sim, tá. Porque ela vai dar a umidade que a gente precisa para massa. Tá. E a ideia não é ter certo, não ter errado. Fala assim, eu não tenho habilidade. Não tem técnica aqui, é super simples. Tá. O único segredo né? Deixar ela crescer e depois aqui, ó, brincadeirinha, tá vendo, ó? A gente puxa, tá vendo? Traz as crianças para fazerem. Olha que simples, tá vendo, ó? É uma brincadeirinha. Vamos sempre colocando. Não tem problema que o doce de leite saia. Porque quando a gente colocar na forma... vai ficar tudo junto. Exatamente. Então aqui, ó, a gente vai enrolar. Não tem complicação mesmo, cara. Não tem. Pode deixar melecadinho, pode deixar ali pra fora. E aqui, o que eu aconselho? Você pode utilizar a forma de pudim, aquela que a gente tem em casa, tá? Aqui, Rê, o que eu trouxe, ó? Eu trouxe um pronto. Por isso que tudo bem se escapar, porque vai ficar tudo aqui. Isso, olha, esse aqui escapou, tá vendo, ó? Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um prato. Unta a forma. Eu gosto de untar, tá? Aí põe a massa. Isso, essa daqui eu untei com açúcar e manteiga. Tá. E temperatura do forno, por favor? Temperatura do forno, 170 graus. E aí, o grande segredo é assim, eu gosto de deixar 170 graus 10 minutos, depois eu baixo e aí eu deixo mais uns 5 minutinhos, o quanto for suficiente para ele dourar, tá? O ponto é esse, dourou, tá pronto. Dourou, tá pronto, perfeito. Vou tirar só para não fazer barulho no meu prato, ó. Que beleza essa massa. Ela fica úmida, olha como ela fica. Que beleza essa Tá massa. vendo? Essa massa eu fiz ontem à noite. Pode fazer, pode deixar de um dia para o outro. Se quiser esquentar antes de comer, tá ótimo. Micro-ondas? Micro-ondas, fica perfeito. Ó, essa daqui eu vou mostrar para vocês. Eu desenformei o bolo. Eu preciso untar novamente? Não tem necessidade, porque essa massa já é amanteigada. Então, eu vou utilizar essa mesma para fazer esse mesmo. Ah, você entendeu? Agora que eu entendi. Vou utilizar mesmo, tá? Ó, eu vou fazer uma trancinha, tá vendo aqui, ó, antes de colocar na forma? Sim. Então, vou dar uma... Pra dar tá vendo? O toque da rosca. Isso, o toque da rosquinha. Como se fosse uma viradinha mesmo, uma cobrinha, né? Venho pra cá, ponho na minha forma. Aí não precisa deixar crescer de novo. Precisa. Viu? Precisa. E aqui é importante deixar crescer. Então a gente vai ter 2 momentos que essa massa vai, ó, ficar crescendo. Vai crescer, exatamente. Ela vai crescer em 2 momentos, tá vendo? Não tem problema que meu doce de leite tá aqui pro lado de fora.
Vai ser aquele momento lá antes de começar a trabalhar e depois dela prontinha, aí... Exatamente. Nesse momento, Rê, também vou fechar, pôr um paninho de prato e vou deixar por uns 30, 40 minutos. Enquanto isso, o forno vai esquentando. O forno tá quente, O forno você pode ligar uns 10 minutos antes, não tem tá necessidade de ligar com muita antecedência. O importante é que você vai ver que ela vai ficar inflada, ela vai ficar bonita, ela vai ficar cheirosa. Então, 30, 40 minutos, vai ficar super bonito. Forno, 170 graus, 10 minutos. Abaixo para 160, mais uns 5 a 10 minutos. O importante é que você sinta o seu forno. Se está regulado, muitas vezes vai estar preciso o tempo. Se não tiver, vai olhando. Ele vai ter que ficar assim. Só que um ponto importante, Rê. Aqui, antes de eu levar para o forno, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma besuntada com um ovinho. Por quê? Depois que ela tiver os 30 minutos, que ela estiver bonita, já descansou e ela já fermentou, ela vai estar grande, cheirosinha. Eu vou bater um ovinho, vou besuntar. Por quê? Porque o ovo vai fazer com que ele fique douradinho, que ele dê essa carinha. Isso. Isso. Bronzeada aqui. Perfeito. Eu posso fazer pegar uma faquinha e fazer uns rasgos para que o doce de leite saia? Pode. Eu posso colocar um pouquinho de nozes em cima? Pode, não tem problema. Aqui eu trouxe duas roscas, né? Uma só de doce de leite e a outra de doce de leite com nozes. Não tem erro, vocês vão amar. Não tenho dúvidas. Não, essa é com nozes? Essa é com nozes. Quer partir? Vamos? Parte. Vou só limpar minha mão. Vamos partir tudo. Vou pôr mais pertinho de você, Carla. Tá ótimo. Por essa pra cá. Obrigada. É aquele pedaço de mãe, né? Olha o tamanho do pedaço que ela... Olha como fica. Ai, que delícia. Não é? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, que eu sei que você está voltando de férias essa semana, assim como eu. Pois é, muito bom. Nos encontramos à mesa. Perfeito. A gente bater papo e degustar, que é a parte mais gostosa. Vai ser um prazer. Obrigada por ter trazido e compartilhado eu que agradeço. todos os segredos com a gente. Obrigada a vocês. Até já já. Até. Vamos para a mesa. Já comeu o que eu vi. Comi? Eu vi engolindo. Eu vi. Será? Não engoliu? Não, na verdade, me deu uma salivação porque eu vi a flor do Jorge Tadeu. Você tava com essa roupa? Jura? Por Deus. Você jogou na gorda? Você tem impressão de ter visto? Ai, Zerneiro, que barato. Tava, Zerneiro. Tava com essa roupa, Zerneiro. Não tava com guarda-chuva, Zerneiro. Ah, é. A roupa é essa, mas depois vou mudar. Será que você dá a ideia? Vai saber. É isso outra. mesmo, É, é isso mesmo. Carla, é porque a gente vai gravar. A gente é tudo doido. E a gente tem uma continuidade, enfim. Aí nós fica assim meio pirada. Esquentou. Esquenta não, tá, Carla? Olha, a Carla esquentou. Não, olha que lindo. Eu falei pra ela, tá lindo, né, Serlina? Olha. Pode comer, gente. Vou comer. Só eu que vou comer? É que eu tava dando risada aí no negócio. Até eu fiquei na dúvida. Será que aconteceu alguma coisa? Porque é um tal de tira e põe às vezes. Falei, ixi, entrei sem. Está faltando algo. Tá faltando algo, imagina. Ai, tô me Essa esquentadinha no micro-ondas. Fica bom, né? Você colocou os pedaços ou ela inteira? Não, eu coloquei ela inteira, 30 segundos. Não, chega famoso. Acabou, né? É verdade. É, um pãozinho. Dá licença. O recheio ficou morninho. Ficou morninho. Olha que delícia. Fica bom, Não, né? tem que ser acabou mesmo, né? Nossa. Tem que ser E você vai acabou, partindo. Gostaram? Nossa, deliciosa. Muito bom. É muito simples, não tem segredo. E assim, Ai, muito mudem, muito né? gostoso. Se quiserem mudar, colocar, não gosto de doce de leite, quero outra opção, não tem problema. Se quiser um pouco mais quentinho, põe de novo no micro-ondas. E olha, eu vou te falar uma coisa, ficou na medida, porque não ficou aquele doce, né? Porque você fala assim, doce Já de leite, tive. você pensa assim, nossa, será que vai? Aquela coisa assim. Aham. Não, tá, é uma rosca, posso falar? Uma Não. rosca, sim. Uma Aham. rosca doce, Aham. deliciosa. Muito bom. Com um creme que dá um upgrade, né? Que é o doce de leite, né? Muito Nossa, bom. Muito bom, viu? Parabéns, O cara. chocolate deve ficar bom, mas combinou tanto com doce de leite. Se quiser que fique menos doce, o coco combina bem com doce de leite. Ele dá uma quebrada, então também é uma boa opção.
Não, faz igualzinho ela Eu fez. Faz ia falar igualzinho isso. ela fez. Igualzinho ela fez, que tá ótimo, tá maravilhoso. A muito proporção incrível. E essa esquentadinha que ela deu foi assim o golpe de mestre. Que receita gostosa, que receita perfeita para esse horário aqui e na sua casa. Faça e depois conte pra gente. Tenha certeza, é extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, com café, com bom papo. Verdade, Celina. Que Delicioso. delícia, que delícia. Parabéns, Obrigada, viu? Rê. Ela tem uma confeitaria, Ai, Carla Barbato. Se chama Royal Sweet Confeitaria. Royal Sweet Confeitaria. O Instagram da Royal Sweet Confeitaria é Royal Sweet Confeitaria. Royal com Y, Sweet S-W-E-E-T. Royal Sweet Confeitaria. E o site também é royalsweet.com.br. É aqui em São Paulo? Não, em Santo André, Rê. Mas muito pertinho, Entendeu? né? O Fefito já foi lá. O Fefito foi. Ah, ele foi? Foi. Ah, que danado, nem me contou. Ah, ele foi, levou os amigos. Ano passado. Foi no final Ah, do que ano. legal, que legal. No final do ano. Ele passou uma tarde lá com os amigos, tomou um café com a gente, Ai, que comeu uns delícia. docinhos. Convido todos vocês. Olha, o Fefito já Obrigado. foi, agora convido vocês. Agora temos que ir. Não é verdade? A gente Agora tem um ambiente temos que ir. externo, Vamos sim, bora tem umas trazer. mesinhas em um ambiente que não fica fechado. A gente atende com o maior carinho os cachorros, né? Quem Ah, quer que levar os legal. doguinhos pode também ficar na parte externa. E tudo lá é feito com muito carinho. Só doce? A gente tem alguns salgados também, Rê, mas o nosso forte são Os os doces. doces. Exatamente. Maravilhoso. E a gente fala que o mundo da confeitaria é um mundo de prazer, de alegria, que acalenta a alma. Então vão tomar um café, levem as crianças. Vocês entregam? A gente entrega, a gente tem um sistema de entrega na Grande São Paulo. Então, que para quem bom. não está saindo de casa durante a pandemia, pode entrar ligar. em contato que a gente entrega sim, com Qual que é o certeza. carro-chefe da Royal Sweet Confeitaria? Ah, são os entremês. Que seria os entrevistas? Esse ali, né? Os que é, entremês, cara? ele assim, eles vêm. A palavra entremê vem do francês, que a gente pode traduzir como se fossem doces feitos em camadas, em entremeios. Então eles têm várias montagens, né? Eles são cremosos. Sei. É bem assim, um doce delicado. Eu gosto muito da confeitaria clássica, né? Então é isso que a gente tenta fazer. Diminuir o açúcar, trabalhar com produtos que têm um teor maior de chocolate, né? De Entendi. cacau. Então a gente tenta sempre fazer tudo com muito carinho. E o Não nosso tenho diferencial, Rê, é que assim, quando os clientes ligam para pedir um bolo, a gente não trabalha com cardápio fechado. Você faz o bolo. Exatamente. Agora...